Imagine uma jovem cientista, doutora Ana Silva, dedicando sua vida à cura do câncer. Após anos de pesquisa incansável, ela finalmente descobre um tratamento revolucionário. Mas na véspera de anunciar sua descoberta ao mundo, um incêndio misterioso destrói seu laboratório, apagando anos de trabalho. Devastada, Ana questiona tudo em que acredita. Como um Deus amoroso poderia permitir que algo tão cruel acontecesse? Porque o mal parece triunfar sobre o bem. Enquanto Ana luta com essas perguntas, uma série de eventos inexplicáveis começa a se desenrolar. Pistas enigmáticas surgem das cinzas do laboratório, sugerindo que há mais nessa história do que aparenta. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Existe um propósito maior por trás dessa aparente tragédia? Neste episódio de Está Escrito, mergulharemos nas profundezas do mistério do mal. Descobriremos insights surpreendentes sobre sua origem e natureza e exploraremos como a fé pode nos guiar através dos momentos mais sombrios. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas crenças e expandirá sua compreensão. As respostas que você busca podem estar mais próximas do que imagina. Não perca este episódio crucial de Está Escrito. A verdade aguarda aqueles que ousam questionar. Começa agora o Está Escrito Canadá. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está Escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Bem-vindos ao Está Escrito, meus queridos. Hoje, eu e Douglas vamos explorar uma das questões mais profundas e desafiadoras da experiência humana. O que é o mal? Muitos lutam com a afirmação bíblica que Deus é amor, mas ao mesmo tempo têm que lidar com os dilemas difíceis da vida. Sim. E ao explorarmos a beleza e o ajuste fino da vida, nos deparamos com outra questão mais profunda. Se tudo é tão perfeitamente projetado por um Criador amoroso e todo-poderoso, por que o mal existe? Essa pergunta tem um significado muito especial para mim. Há alguns anos, eu perdi a minha querida avó por causa do câncer. Ela viveu conosco durante toda a minha vida e foi uma presença constante e amorosa. Sua partida, apenas alguns meses depois do meu casamento com Douglas, me deixou questionando a natureza do sofrimento e o mal em nosso mundo. Ainda sinto muito sua perda, Rebeca. Experiências como essa realmente nos fazem refletir sobre essas questões profundas. É uma pergunta que tem atormentado filósofos, teólogos e pensadores ao longo do tempo. Embora não possamos responder a todas as questões hoje, certamente podemos explorar algumas ideias convincentes que lançam luz sobre a natureza e a origem do mal. Nós vamos começar com uma pergunta básica. O que é o mal? É uma entidade? É uma força? Ou resultados negativos de certas ações ou eventos? Boas perguntas. O mal pode ser dividido em duas categorias: mal moral e mal natural. O mal moral é o dano causado pelas ações humanas, assassinato, roubo e engano, por exemplo. Isso me lembra de um caso trágico que ocorreu recentemente. Uma jovem enfermeira, dedicada a salvar vidas, foi brutalmente assassinada por um paciente que ela estava tentando ajudar. É o exemplo claro de mal moral, onde uma escolha deliberada resultou em sofrimento e injustiça. E esse tipo de mal surge do livre-arbítrio, da capacidade que os humanos têm de escolher entre o certo e o errado. Já o mal natural se refere ao sofrimento causado por eventos naturais, como terremotos, furacões ou doenças. Como o terremoto devastador no Haiti em 2010, que tirou a vida de mais de 200 mil pessoas. Ninguém escolheu causar esse sofrimento, mas ele ocorreu mesmo assim.
Isso levanta questões difíceis sobre a natureza do universo e se o sofrimento é uma parte inerente dele. Alguns argumentam que o mal não é uma entidade, mas sim a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Interessante. Então, de acordo com essa visão, o mal acontece quando algo bom está faltando ou está corrompido, certo? Exatamente. Pense em uma doença. Ela não é uma força independente, mas uma corrupção do estado natural e saudável do corpo. Inevitavelmente me lembro da luta da minha avó contra o câncer. Era como se seu corpo, algo naturalmente bom e saudável, estivesse sendo corrompido por essa doença terrível. Esse é um exemplo interessante, Rebeca. A doença não é uma força do mal, mas uma privação da saúde que deveria estar lá. Mas como a Bíblia define e explica o mal? A Bíblia começa com a afirmação de que Deus é bom e que tudo o que ele cria é bom. Em Gênesis 1:31 lemos: Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Então, se tudo era bom no início, como o mal entrou em cena? De acordo com o livro de Gênesis, o mal entrou no mundo através de um ato de desobediência. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus no jardim do Éden. E as consequências dessa escolha foram severas, certo? Sim. Romanos 5,12 explica: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estende a todos, porque todos pecaram. Isso me faz pensar em como nossas escolhas podem ter consequências de longo alcance. Eu me lembro de um caso que li sobre um motorista que decidiu dirigir sob o efeito do álcool. Sua escolha resultou em um acidente que tirou a vida de uma família inteira. Uma única decisão errada causou um sofrimento imenso. O mal moral muitas vezes começa com escolhas aparentemente pequenas que podem ter consequências devastadoras. A Bíblia nos ensina que o mal é uma rejeição à autoridade de Deus, um desejo de seguir nosso próprio caminho. Mas e quanto ao mal natural? Como a Bíblia explica os desastres e doenças que causam tanto sofrimento? Excelente questionamento. A Bíblia sugere que o mundo natural também foi afetado pela entrada do pecado no mundo. Em Gênesis 3, 17 e 18, Deus diz a Adão: Maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Então, de acordo com esse texto, a harmonia da criação foi perturbada. Exatamente. O apóstolo Paulo expande essa ideia em Romanos 8:22, onde ele escreve: Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Isso me faz pensar em como tudo está interconectado. As ações humanas podem ter impactos de longo alcance no mundo natural. Por exemplo, a poluição causada por fábricas em um país pode levar a mudanças climáticas que afetam comunidades do outro lado do mundo. Isso nos leva a uma pergunta importante. Por que Deus deu aos humanos e anjos a capacidade de escolher o mal em primeiro lugar? É uma pergunta muito difícil, Douglas. Qual a resposta bíblica para essa pergunta? A Bíblia sugere que o livre-arbítrio é essencial para o amor. O amor não pode ser forçado, deve ser dado livremente. Para que os seres humanos realmente amem a Deus e uns aos outros, eles devem ter a liberdade de escolher o contrário. Isso faz muito sentido, mas essa liberdade também traz o risco de escolhermos o mal, certo? Exatamente. O apóstolo Paulo reflete sobre essa tensão em Romanos 7, 19 a 20, onde ele escreve: Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O que me lembra de uma história que eu vi sobre um homem que lutava contra o vício nas drogas. Ele queria parar,
mas continuava voltando ao vício, causando dor a si mesmo e a toda a sua família. É um exemplo vívido dessa luta interna que Paulo descreve. Sim, é uma luta que muitos de nós experimentamos em diferentes níveis. Mas a Bíblia também fala sobre a origem do mal em um contexto espiritual, não é? Sim, a história de Satanás. Você pode nos contar sobre isso? Com certeza. Em Isaías 14, dos versos 12 a 14, lemos uma descrição de um ser que buscou se elevar acima de Deus. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada? Foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Essa passagem descreve a rebelião de Satanás contra Deus, certo? Exatamente. Esse texto faz alusão ao rei da Babilônia, contudo apontando para algo maior, a queda de Satanás. E no Novo Testamento, vemos Satanás tentando Jesus no deserto. Em Mateus 4, versos 8 a 9, lemos: em seguida, o diabo o levou para um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. O mal de Satanás parece estar enraizado no orgulho e no desejo de ser adorado no lugar de Deus. Perfeitamente. E Jesus expande esse conceito da conexão do mal com Satanás através de uma parábola. Em Mateus 13, versos 24 a 25, lemos: esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então, Deus plantou apenas o bem, mas o diabo semeou o mal. Sim. E o livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, descreve o resultado final dessa rebelião. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha. E ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. É uma história dramática. Mas por que Deus não destruiu Satanás imediatamente após a sua rebelião? A resposta está no caráter de Deus. Deus é amor. E o amor não força a obediência. Se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente, teria incutido medo nos corações de todo o universo, em vez de amor. Mas mesmo enfrentando o mal e sofrimento, a Bíblia nos oferece esperança, certo? Sim, absolutamente. João 3,16 nos diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 5,8 acrescenta: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E a Bíblia promete que o mal será finalmente derrotado. Em Apocalipse 21:4, nós lemos: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Essa é uma promessa maravilhosa, Douglas. Eu gostaria de compartilhar uma história que ilustra como o bem pode triunfar sobre o mal, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Por favor, Rebeca, compartilhe conosco essa história. É a história de Corrie ten Boom, uma mulher holandesa que, junto com sua família, escondeu judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram eventualmente descobertos e enviados para os campos de concentração. Corrie perdeu seu pai e sua irmã, mas sobreviveu. Anos após a guerra, Corrie estava dando uma palestra sobre perdão
quando viu um homem na plateia que o reconheceu como um dos guardas mais cruéis do campo de concentração onde esteve. Após a palestra, o homem se aproximou dela, não a reconhecendo, e pediu perdão por suas ações durante a guerra. Corey lutou internamente. Todo o ódio e a dor que sentiu no campo de concentração voltaram. Mas ela se lembrou do amor e do perdão de Deus. Com grande esforço, ela estendeu a mão e perdoou o homem. Mais tarde, ela escreveu sobre essa experiência. Por um longo momento, ficamos de mãos dadas, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Nunca soube tão imensamente o amor de Deus como naquele momento. Corey continuou seu trabalho de perdão e reconciliação por muitos anos, viajando pelo mundo para compartilhar a sua mensagem. Ela escreveu vários livros, incluindo O Refúgio Secreto, que conta a história de como sua família escondeu judeus durante a guerra. O que me impressiona na história de Corey é como ela transformou sua experiência de sofrimento em uma força para o bem. Ela não permitiu que o mal que sofreu a amargurasse ou a fizesse desistir de sua fé. Em vez disso, ela usou sua experiência para trazer esperança e cura para os outros. Que história poderosa, Rebeca. Ela ilustra perfeitamente como o amor e o perdão de Deus podem nos capacitar a superar até mesmo as formas mais extremas de mal que encontramos em nossa vida. Sim, é um lembrete de que, embora o mal exista em nosso mundo, o amor de Deus é mais poderoso. Ele nos dá a força para perdoar e a esperança de um futuro onde o mal será finalmente vencido. Obrigado por compartilhar essa história inspiradora, Rebeca. Ela nos lembra que, embora o mal seja uma realidade em nosso mundo, não é a palavra final. O amor, o perdão e a graça de Deus têm o poder de superar até mesmo as formas mais escuras de maldade. Queridos amigos, neste momento eu os convido a refletir sobre o imenso amor de Deus e seu plano perfeito para erradicar o mal e o sofrimento de nossas vidas. Vimos hoje como o mal entrou em nosso mundo através da rebelião e da desobediência. Mas não fomos abandonados nessa escuridão. Deus, em seu amor infinito, providenciou um caminho para a nossa redenção através de seu Filho, Jesus Cristo. Em Apocalipse 21:4, nos promete um futuro onde Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Esta é a esperança que temos em Cristo, um futuro livre do mal e do sofrimento. Deus não é indiferente à nossa dor. Ele deseja nos consolar, nos curar e nos restaurar. Seu amor é um refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Ele está sempre presente, sempre pronto para nos acolher em seus braços amorosos. Nesse momento, convido você a abrir seu coração para o amor de Deus. Permita que Ele entre em sua vida, cure suas feridas e alivie suas angústias. Não importa o que você tenha feito ou por onde tenha passado, o amor de Deus é maior. E como nos lembra a canção, Estou Aqui, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos perdoar, nos curar e nos consolar. Ele diz a cada um de seus filhos, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Abra o seu coração para a presença amorosa de Deus, confiante em sua promessa de estar conosco sempre, até o dia em que todo o mal será finalmente destruído e viveremos eternamente em sua glória. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas
minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor, minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Filho, estou aqui, minha promessa te dou. Oremos. Pai de amor, agradecemos pela Tua infinita sabedoria e amor. Reconhecemos que, em Tua perfeição, criaste um mundo bom, mas através do livre-arbítrio, o mal entrou em nossa realidade. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que escolhemos nos afastar de Ti, contribuindo para a corrupção da Tua criação. Agradecemos pelo Teu plano de redenção através de Cristo Jesus. Que possamos, com Tua graça, resistir às tentações e escolher o bem em nossas vidas diariamente. Fortalece-nos para sermos agentes de Teu amor e bondade neste mundo quebrantado. Oramos pela cura daqueles que sofrem, sejam por males morais ou naturais. Que Tua presença traga conforto e esperança.
Ansiamos pelo dia em que todo o mal será erradicado e tua glória reinará suprema. Guia-nos, Senhor, para vivermos de acordo com a tua vontade, confiantes em teu amor eterno. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos amigos, acabamos de explorar uma das questões mais profundas da existência humana, a origem do mal e do sofrimento. Mas nossa jornada de descoberta não precisa terminar aqui. Convido você a aprofundar-se ainda mais neste tema fascinante e vital através do nosso curso gratuito online, A Origem do Mal e do Sofrimento, que está disponível em estudo.ca. Esse curso iluminador vai além do que discutimos hoje, oferecendo insights valiosos sobre como o mal entrou em nosso mundo e como Deus pode transformar o sofrimento em bênção. Você descobrirá respostas bíblicas para perguntas difíceis e encontrará esperança em meio às lutas da vida. Imagine compreender melhor o plano de Deus para vencer o mal e restaurar a harmonia em sua criação. Pense na paz que pode vir ao entender o plano de Deus para eliminar o mal e o sofrimento. Não deixe esta oportunidade passar. Visite estudo.ca hoje mesmo e comece então sua jornada de descoberta. Lembre-se, o conhecimento não apenas ilumina nossa mente, mas também fortalece nossa fé e nos equipa para enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Junte-se a nós nessa aventura transformadora. Seu coração e sua mente vão ser enriquecidos, a sua fé será fortalecida. Vamos juntos explorar essas respostas que Deus tem para nossas perguntas mais profundas. Meus queridos, nós chegamos ao fim de mais um episódio de Está Escrito Canadá. Não deixem de continuar esta jornada conosco. Siga-nos nas redes sociais, especialmente no Instagram, YouTube e Facebook, onde compartilhamos conteúdos exclusivos e interagimos com vocês. Suas opiniões e perguntas são valiosas para nós. Lembrem-se, o conhecimento da Palavra de Deus transforma vidas. Até o próximo programa e não se esqueçam, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.